E aí, aqui uma provocação já fazendo com que o Mateus olhe para o seu futuro como padre também, né? Fazer um transporte, um teletransporte para o futuro. Mas aqui, Mateus, eu gostaria que você, como seminarista, né? Eu até coloquei aqui futuro padre para você pensar um pouquinho na sua vocação futura, né? Quando você tiver lá as pessoas que você cuida na sua comunidade, como que é a nossa... Aí você como né, pensando como um líder religioso, como alguém que tem muito conhecimento, né? E aí hoje eu aprendi um monte. Como que você vê a nossa responsabilidade de ação prática mesmo para com as ações sociais? E aí aqui eu vou falar duas passagens, porque uma coisa que eu tenho pensado muito é a principal, que é São Tiago. Tiago fala, né, que a fé sem obras é morta. Então, a gente tem que rezar, a gente tem que orar, a gente tem fé, mas a gente precisa agir. Então, como futuro padre, como você imagina aí, como conduzir as suas ovelhas aí para ação prática social para cuidar do outro? Então, só elencando um pouquinho ainda a resposta anterior, né? Essa diversidade que nós temos é justamente isso que nos faz crescer. Pense como o mundo seria chato se todo mundo pensasse da mesma maneira, se todo mundo agisse da mesma maneira. Seríamos como se fôssemos robôs. Então, essa diversidade é o que nos permite crescer. Então, por isso que nós temos que saber dialogar com o diferente, porque é isso que está me proporcionando crescimento, né? Deus não deu os mesmos dons para todo mundo, porque Ele quer que um cresça com o outro, que nós aprendamos a viver como irmãos, como nos lembra o Papa. E é interessante você citar a carta de Tiago, porque eu vou ler justamente um trecho da carta de Tiago, onde ele fala disso. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo do 14 ao 26. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem nisso. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé coopera com as suas obras e era completada por elas? Assim se cumpriu a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi dito em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras, por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair por outro caminho? Assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, por duas vezes aqui, São Tiago nos recorda, versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta, e assim como o corpo sem alma está morto, a fé sem obras está morta. Então, o cristão, ele não é conhecido apenas por aquilo que ele diz, mas ele é conhecido pelas suas obras.
A cada domingo, quando nós vemos na missa, a mensagem central é uma mensagem de conversão, de mudança de vida. É de uma maneira diferente Deus ali nos falando que nós temos que mostrar a nossa fé pelas nossas obras. É aquilo que Tiago está dizendo aqui. Se eu passo por um morador de rua e simplesmente faço uma oração ali, rezo por ele, peço que Deus cuide dele, mas eu mesmo não dou de comer, não dou de vestir para ele, a minha oração ali está sendo estéril. Claro que nós não devemos parar de rezar. Quando nós estamos aqui reunidos em comunidade, nós devemos rezar por aqueles que passam fome, por aqueles que passam algum tipo de necessidade. Mas nós precisamos entender que isso não basta. São Tiago está nos dizendo, é preciso ter obras. É preciso ir além da oração. Oração é justamente isso, né? Orar e agir. Orar e ter ação. É colocar a sua oração em prática. É transformar a sua oração em obras. Isso é ser cristão. Então, se eu vejo alguém passando fome, eu devo ajudar naquilo que eu dizia. Muitas vezes você não pode fazer coisas grandes por aquela pessoa. Muitas vezes você não vai poder tirar todos os moradores de rua da rua. Mas o que você, como cristão, como católico, como ser humano, o que você pode fazer por ele? Que forma eu tenho para amenizar a dor daquela pessoa? Às vezes eu vou poder amenizar a dor daquela pessoa com um prato de comida. Às vezes eu vou poder amenizar a dor daquela pessoa dando alguma coisa para ela vestir. E não só no quesito caridade daqueles que passam fome, mas igual nós citamos várias vezes, né? As pessoas que podem estar com problema de depressão. Às vezes o que eu posso oferecer para o outro é a disponibilidade para ouvi-lo. Às vezes nós temos situações na nossa vida que nós não falamos nada, mas a pessoa nos diz, nossa, você me ajudou com aquilo que você falou. E você pensa, mas eu não falei nada. Eu apenas fiquei aqui e te escutei. Mas o escutar era o que a pessoa precisava. Às vezes, a disponibilidade que você teve de ouvir uma pessoa foi o que impediu ela, por exemplo, de se suicidar. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que clamavam por eu só preciso de um sinal, Senhor, porque se não vier um sinal hoje, eu vou me atirar de uma ponte. E, de repente, ela se encontrou com alguém que começou a conversar com ela, perguntou se ela estava bem, ela começou ali a desabafar, e naquele momento a pessoa se libertou. Né? Aquela escravidão que ela estava sofrendo foi quebrada ali naquele momento. Lembro uma vez o testemunho de um padre, ele falava que ele estava no trem de batina, né, indo para um compromisso, e já estava até atrasado. E de repente uma senhora foi até ele e falou, padre, o senhor pode atender minha confissão? Aí o padre pensou, ai meu Deus, eu estou atrasado para o meu compromisso. O povo já vai estar, vou chegar lá, o povo já vai estar me xingando. Ai, aquele padre que sempre se atrasa, que não sei o quê. Mas ele falou, bem, fui ordenado para celebrar os sacramentos, então vou atender a confissão, porque é a minha obrigação como padre, né? E quando ele atende a confissão daquela mulher, quando ele encerra a confissão, a mulher diz, padre, eu estava indo para me matar, mas o sacramento da reconciliação foi tão bom, consegui me reconciliar com Deus, que agora eu já desisti disso.
E aí aquele padre falou, aqui está a razão do meu ser padre, do meu sacerdócio. Né? Eu consegui salvar uma vida sendo padre, atendendo confissão. Né? Lembro, isso claro, num sentido mais do padre mesmo. Né? Essa semana um dos professores dando aula, ele citava justamente isso. Né? O padre, claro, ele não é um burguês. Né? Um padre pode fazer todas as atividades que um ser humano pode fazer. Mas a gente nunca pode se esquecer, né? Que o padre não pode deixar de atender uma confissão, às vezes para estar... por que nós precisamos da caridade dos fiéis aqui, mesmo na nossa igreja, né? Para limpar a igreja, para trocar uma lâmpada. Porque veja, se esse padre estivesse fazendo manutenção na igreja, ele não estaria no trem lá e não salvaria uma vida. Então, muitas vezes, como sacerdote, o sacerdote ele tem que pensar nessa realidade. O que é próprio de mim? Numa paróquia, apenas o padre pode celebrar a missa, apenas o padre pode atender confissão, apenas o padre pode realizar e celebrar ali os sacramentos. E às vezes, se eu quero que o padre se desempenhe em fazer uma outra atividade ali na igreja, eu estou tirando ele do foco que é a vocação dele. Ele foi feito padre para celebrar o sacramento. E às vezes uma alma pode estar se perdendo por conta disso, né? Porque o padre não pôde estar ali atendendo confissão. Porque o padre não pôde estar ali celebrando a Eucaristia. Né? Então, veja, na vida do padre, muitas vezes ele não vai poder trocar uma lâmpada na igreja, mas vai ter que correr para um hospital para dar uma unção dos enfermos para alguém que está morrendo. Às vezes na vida do padre ele não vai ter o tempo de varrer o chão, mas enquanto alguém está varrendo, ele está ali no confessionário atendendo confissão. Ele está fazendo aquilo que é próprio da vida dele. Então nós, como cristãos, o que nós podemos fazer que é próprio da nossa vocação? O que é próprio do nosso sacerdócio batismal? Né? Então, aproveitando essa palestra sobre caridade, né? Nós precisamos, como cristãos, nos concentrar em ajudar a igreja nas suas necessidades. Não só a pastoral da caridade, mas em qualquer outra atividade que necessite de ajuda. Então nós precisamos, às vezes, chegar no padre ou chegar nos coordenadores e perguntar, mas está precisando de ajuda nisso, naquilo, na limpeza, na doação disso, na doação daquilo? Tem alguma pastoral que está desfalcada e que precisa de ajuda? E com tudo isso nós vamos fazendo aquilo que nos é próprio. E no dia a dia, quando eu tenho a oportunidade de me encontrar com alguém que está fragilizado, ter essa sensibilidade. Não só do dar a comida, mas veja, é aquilo que eu falei. Às vezes o próximo que estava diante de você não era um próximo que precisava de comida ou de roupa. Mas era um próximo que precisava ser escutado. Era um próximo que precisava ouvir um simples conselho seu. Então, Deus nos coloca vários próximos. Eu posso simplesmente deixar essas pessoas passarem e não fazer nada por elas, ou eu posso, de fato, me colocar como bom samaritano e ajudá-la. E veja, como eu citei aqui várias vezes, às vezes o simples fato de você ouvir, você já está sendo um bom samaritano para aquela pessoa. Então, acho que enquanto cristãos nós precisamos focar nisso. O meu próximo é todo aquele que está do meu lado. E a necessidade que ele tem pode ser diversa. Pode ser de comida, pode ser de roupa, pode ser de conversa, pode ser de conselhos. A própria situação que eu dei de uma mãe que fala para o filho não andar com más companhias, às vezes é um bom conselho assim que um jovem, que uma pessoa que está ali no seu convívio está precisando. Mas só que ninguém teve a coragem de dizer isso. Então, que nós tenhamos essa sensibilidade de sermos de fato o próximo do outro. E o outro é aquele que pode ter vários tipos de necessidade, né? E pode ser qualquer pessoa que está ao nosso lado. Muito bom.
E falando do papel do padre, também em inspirar as pessoas para que haja, né? A gente vive essa realidade na paróquia. O padre Ricardo, ele é um grande incentivador às questões e às reflexões sociais, e com isso, não necessariamente, e aí é o papel do líder, né? Não necessariamente o fazer, mas o inspirar para que o povo o faça. Aqui uma outra provocação, mas no final o Mateus, agora no final de sua fala, o Mateus falou bem, né? Então aqui é mais para reforçar, quando Jesus é questionado, então quando Jesus fala o maior mandamento, ele está sendo provocado. E aí ele fala, né? Ama o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, todo o seu coração, né? E ama o teu próximo como a ti mesmo. E acredito que às vezes a gente se apega muito no próximo, amando a família e os amigos, e aí hoje a gente refletiu bastante, acho que está bem claro quem é o nosso próximo, né? Bom, alguém tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta? Tá tranquilo? Favorável? Carlão, pergunta? Não? Tranquilo? Bom que a gente explicou direitinho, conversamos bastante. Bom, eu quero de novo agradecer a Deus, agradecer ao Padre Ricardo, a paróquia, a gente tem muita coisa para fazer. Quero agradecer a Pascom, que está aí trabalhando, ajudando, né, o Carlão, os meninos, o Titi e Xande, que vieram do trabalho, o tio Cido, né, lá na salinha, e o fiel escudeiro nele, né, o Jefferson, muito obrigado. Bom, eu só tenho a agradecer. A gente falou muito de diálogo e sinto que é o que falta na vida, a gente dialogar mais sobre as questões sociais, sobre a necessidade das pessoas. Mateus falou também de filme, eu tenho uma dica de filme maravilhosa, e aí não se restringe ao católico, chama A Irmã Dulce, é um filme maravilhoso, se você assistir, você vai entender na prática muita coisa do que a gente conversou hoje, então assista, eu super recomendo. Então, para a gente fechar e concluir, eu queria uma música para a gente encerrar aí. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo, formoso é teu amor. Senhor, tenho alma missionária, conduza-me à terra que tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem,
tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Eu quero agradecer a Deus. Obrigado, Mateus, por aceitar esse convite. O primeiro papo de muitos que virão, se Deus quiser. Agradecer a vocês que vieram. Pedir para que Deus abençoe a nossa vida. Abençoe as famílias que hoje a paróquia atende. Várias famílias, muitas histórias, sabe? Há histórias muito tristes, muito difíceis e que precisa da nossa ajuda. Então, pedir para que Deus abençoe essas famílias, abençoe as pessoas que trabalham, as pessoas que doam, você que vem à missa e traz o alimento. A gente garante que o alimento está indo para a mão de quem precisa. E nos procure se quiser ajudar, faça ações sociais. A nossa vocação como pastoral de caridade vai além de realizar a ação, mas incentivar para que a ação aconteça em outras pastorais, em outros grupos, para que a nossa vida, a nossa fé seja também pautada por ações. Então que Deus nos abençoe, nos ilumine. Posso fazer a oração? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.